bem-vindo a mais um episódio do podcast Líder AAA. Eu sou Caroline Marcon, consultora organizacional, coach executiva e autora do livro O Poder dos Times AAA. O meu convidado de hoje é Delano Macedo. O Delano é engenheiro civil com diversas especializações na área de gestão e controladoria. Delano foi diretor executivo do Banco Petra e também sócio do Petra Capital Gestão de Investimentos. Hoje ele atua como sócio fundador da Solis Investimentos e também da Parallax Ventures, que é um fundo de capital de risco. Ele é vice-presidente do Instituto Brasileiro dos Executivos de Finanças e fundador do Nina Hub de Inovação. Atua há mais de 30 anos no mercado financeiro e há mais de 7 anos no mercado de capital de risco. Delano, seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. E se você quer aprender mais sobre investimentos, critérios para se tornar um melhor investidor e também muitas recomendações sobre gestão de negócios e liderança, você está no lugar certo. Vem com a gente. Vamos conversar então? Vamos sim. Vamos começar então falando dessa tua experiência, Delano, de mais de 30 anos no mercado financeiro. Queria que você contasse para a gente quais são as principais mudanças que você acompanhou ao longo da tua carreira nesse mercado financeiro e como é que você fez para se adaptar a essas mudanças. A evolução do mercado financeiro principalmente se deu na parte de digitalização e tecnologia, né? Se você imaginar antes da existência da internet, por exemplo, né, para acessar um saldo, né, para pegar uma informação ou para remeter um recurso, você tinha que ir na agência, provavelmente, para poder fazer a transferência. Então, a internet foi uma coisa que acelerou enormemente esse mercado financeiro como um todo, né? E também a questão das fintechs, mais recentemente, nos últimos, talvez, 10 anos, 15 anos. As fintechs fizeram com que os bancos tivessem que se reinventar, né? E fizeram com que a experiência do usuário também mudasse radicalmente. Quer dizer, então, se você une a internet com as fintechs, quanta evolução a gente teve nesse período. Isso também trouxe um crescimento de complexidade em relação olhando pelo lado do investimento, que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, a complexidade de oportunidades de investimento que você tem, né? Então, tanto a digitalização quanto a evolução das tecnologias financeiras através das fintechs acelerou esse mercado financeiro como um todo. Quer seja na experiência do usuário, quer seja na dimensão e na velocidade com que se adota novas tecnologias. Por exemplo, na época da pandemia, quantas contas foram abertas para que o governo pudesse dar auxílio, tanto pessoa física como jurídica, sem ninguém poder ir numa agência, por exemplo. Então, essa questão da internet e das fintechs e da digitalização foram as maiores evoluções que a gente viu no mercado financeiro nos últimos 30 anos, na minha opinião. Perfeito. Delano, e o que despertou em você o interesse pelo mercado de capital de risco? Fala pra gente quais são as maiores oportunidades e desafios também desse mercado. O capital de risco, na realidade, envolve ou um venture capital ou um private equity, mas normalmente um venture capital. Private equity é quando você tem um estágio mais maduro de uma empresa para você investir e fazer parte da sociedade. O venture capital investe em empresas de pequeno e médio porte que têm uma capacidade de aceleração de crescimento visível. Né? Então, existem estudos no mercado que mostram quantas pessoas viraram cliente de uma mesma empresa num determinado período de tempo. Quando você avança ao longo do tempo, você tem empresas que, para atingir, por exemplo, 1 milhão de clientes, passaram 30 anos, 20 anos, 15 anos para atingir 1 milhão de clientes. Numa empresa de venture capital, numa startup, né, que o venture capital investe em empresas de startup, você tem uma aceleração da adoção de uma tecnologia, por exemplo. Então, quantas pessoas fizeram um download de um aplicativo específico e esse download atingiu 1 milhão de downloads, pessoas, efetivamente. Então, essa aceleração e a adoção rápida de determinadas tecnologias é que faz uma empresa de pequeno e médio porte ter a capacidade de escalar muito mais rápido do que as empresas tradicionais no passado. Então,
O capital de risco investe nesse perfil de empresa. Certo. Você aporta um equity na empresa, né? Você compra cotas da empresa, de uma startup, e você, além de comprar cotas da startup para dar recursos para ela conseguir se manter ativa, você aporta conhecimento. Então, normalmente, quem são os sócios de um fundo de venture capital, eles têm uma familiaridade, muitas vezes, com um segmento específico. Certo. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente tem familiaridade com o segmento financeiro. Então, a gente só investe em fintechs. Claro. Então, além de aportar recurso, você traz networking, contatos, clientes possíveis para aquela fintech, por exemplo. Você acelera não só financeiramente, mas com todo um sistema. Isso. E você também, no nosso caso, como a gente também tem uma outra gestora, a gente também dá o funding necessário. Muitas fintechs, que são lendtechs ou creditechs, como são chamadas, que fazem empréstimos de recursos ou operações de crédito de forma massificada no mercado, a gente tem uma combinação entre a gente ter a possibilidade de investir no equity, ajudando a saúde financeira da empresa, relacionamentos, né, networking, clientes, experiência, né, do mercado financeiro para ajudar a acelerar aquela empresa, como a gente pode dar funding. Então, essa combinação de fatores foi que trouxe e despertou na gente a possibilidade da gente começar a investir em capital de risco. Porque a gente já atuava no mercado de crédito há bastante tempo, a gente tinha uma concentração no mercado de crédito e ficou avaliando assim, que outro tipo de mercado faz sentido a gente atuar, que combine, né, de certa forma, com o que a gente tem de expertise. Conhecimentos. Né? Então, o objetivo foi investir em empresas dessa natureza, obviamente com o objetivo de lucro, de múltiplos, né, de EBITDA ou de lucro líquido ao longo do tempo, se essas empresas virarem unicórnio ou algo do gênero, por exemplo. Muito legal. Conta pra gente alguma experiência que você teve de investimento em startup que você considera especialmente bem-sucedida. A gente investiu numa fintech, uma startup chamada CERC, né? Que é uma entidade registradora que é autorizada a funcionar pelo Banco Central. Qual foi o objetivo? Qual é o objetivo da CERC, né, e o mercado que ela atua? O mercado de crédito no Brasil é um mercado onde você tem que navegar com muito cuidado, né? Inadimplência, né, fraudes, por exemplo, né? Então, a CERC tem o objetivo de garantir que você vai antecipar uma duplicata, por exemplo. Você vai descontar uma duplicata ou vou fazer um empréstimo, né? Mas provavelmente uma duplicata. A CERC tem o objetivo de garantir que aquela duplicata existe, que ela é verdadeira, que ela é cobrável, que não tem uma fraude envolvida naquela operação, por exemplo. A partir do momento que você tem essa certeza, você fica mais seguro de avançar e avaliar a operação de crédito, por exemplo. Segunda coisa que a CERC tem o objetivo de fazer, ela tem o objetivo de garantir a não duplicidade da antecipação daquele recebível. Por exemplo, o mercado hoje ele tem uma obrigatoriedade de todas as operações relativas a duplicatas e operações relativas a fundos de crédito e alguns outros tipos de ativos de crédito, você tem que registrar numa registradora, é como se fosse um cartório virtual. Tá. Você dizendo o seguinte, ó, esse título eu estou adquirindo, né? Eu quero saber se esse título existe. Eu vou adquirir este título e eu quero ter certeza que esse título vai ser pago para mim, um novo credor desta operação. Tá certo? Então, as registradoras vieram para o mercado, existem 4 no mercado hoje, se eu não me engano, são 4 ou 5, a CERC é uma delas, onde elas têm um processo de interoperabilidade entre elas, porque nem todo mundo é obrigado a registrar o recebível numa registradora específica. Você pode escolher qual registradora você tem o melhor relacionamento e fazer o registro. Mas elas precisam se conversar porque elas têm que representar o mercado. Então foi uma iniciativa do Banco Central com o objetivo de melhorar o ambiente de crédito no país, com o objetivo principal de reduzir. E nós investimos nela desde o começo. Então, é muito interessante para a gente, além de ter, de novo, uma sinergia com coisas que a gente faz nas gestoras e etc., é importante, a gente também viu que isso traz um benefício para a população como um todo, né, para os empresários como um todo, a partir do momento que
o objetivo fim das registradoras, no seu estágio completo de evolução normativa ou regulamentar do Banco Central, ela vai controlar todos os ativos de crédito do país para garantir a existência, para garantir que um empresário que tenha uma má intenção antecipe 2 vezes a mesma duplicata em 2 agentes de crédito, para que haja somente um credor para aquele título, e o objetivo final é garantir, inclusive, que quem é o dono daquele crédito efetivamente receba pelo pagamento pelo devedor. Então isso traz uma segurança, né, no sistema de crédito brasileiro, e traz um benefício para o empresariado com a redução de custo e evitar fraudes e algum tipo de sacanagem que possa ocorrer nessa operação. É um ganha-ganha, né? Exemplo. Todo mundo sai ganhando com um serviço como esse. Exatamente. É extremamente complementar ao teu portfólio, né? A gente vai falar um pouquinho exato do teu portfólio de empresas aí. Me fala, quais são os critérios que você utiliza, Delano, para decidir onde alocar a capital com segurança? Eu posso dar 2 respostas aqui. Né? Uma focada no crédito, outra focada em startups, né? Em fintechs, a alocação de recursos. Vamos falar do crédito, né? Que a gente está falando de crédito aqui. Então, primeiro, a gente é um especialista no mercado de FDICs, né? Fundos de investimento em direitos creditórios. Já vamos falar mais sobre isso para você explicar para a gente como funciona. Bem então, interessante. Como é que a gente decide comprar uma cota? Ou seja, nós como gestores captamos recursos do mercado, né, de pessoas físicas e investidores institucionais, e investimos em ativos de crédito. E o ativo de crédito que a gente investe através sempre de FDICs. Né? Ou FDICs estruturados pelo mercado, ou FDICs estruturados pela própria Solis Investimentos, que é a nossa gestora. O primeiro ponto que a gente olha é a qualidade do originador. Né? Então, a gente pode financiar antecipações de recebíveis, a gente pode financiar empréstimos parcelados para pequenas e médias empresas, a gente pode financiar operações de consignado privado para funcionários de empresas privadas ou consignado público, por exemplo. Então, há uma miríade de possibilidades de crédito, né, de ativos de crédito diferentes. Delano, agora pensando em você como investidor, como que você decide, que critérios você usa para escolher uma startup antes de investir? Bom, primeiro ponto importante é qual o problema que a startup resolve. Perfeito. Porque a disrupção que uma startup, teoricamente, tem que focar, ela tem que resolver uma dor ou um problema que ninguém conseguiu endereçar com a melhor experiência. Vamos colocar dessa forma. Então, primeiro, qual o problema que efetivamente ela resolve? Segundo ponto é avaliar se aquela solução do problema que ela resolve é uma solução disruptiva ou a gente brinca dizendo o seguinte, é uma vitamina ou Tilenol, por exemplo, tá certo? Então, uma vitamina não é um remédio, mas ela pode fortalecer o organismo humano ou resolver alguma coisa em relação ao organismo humano. O Tilenol não, é um remédio que vai lá e mata a dor ou resolve a dor. Ou seja, é uma melhoria de um processo ou efetivamente é uma forma completamente diferente e muito melhor de fazer alguma coisa. Esse é um segundo ponto que a gente olha quando a gente vai investir na startup. Segundo, qual é o tamanho do mercado? Terceiro, desculpe, qual é o tamanho do mercado? Ou seja, aquela solução que ela está encontrando é uma solução que só vai resolver no estado de São Paulo, exagerando, né? Ou é na região sudeste, ou é no Brasil, ou é um tipo de solução que pode ser mundial. Ou seja, qual o tamanho do market size? Ou seja, qual é a dimensão que aquela startup pode efetivamente chegar, né? Perfeito. O outro ponto é o que a gente chama de como é que eu vou dizer, de validação do produto, ou seja, em que estágio aquela startup está. Ela tem 1 cliente, ela já tem 10 clientes, ela tem 100 clientes, ela já testou uma prova de conceito, ela já passou para a versão 1 ou versão 2, em que estágio ela está e como é que foi a validação do mercado. Esse é um outro aspecto importante. O outro é a questão do time.
Ou seja, as pessoas têm experiência naquele segmento ou só são pessoas geniais que decidiram resolver aquele problema, elas têm efetivamente capacidade ou não? Então, o time é muito importante. Não quer dizer que a sequência de prioridade é essa, tá? Mas, Entendo. normalmente o time é o número 1, né? Perfeito. É a primeira coisa que a gente olha para ver qual é o grau de capacidade de resiliência, de enfrentar adversidades que o time tem. Isso está bem alinhado com o que a gente escreve no livro. Exatamente. O outro é quem são os competidores. Tá. São competidores do mesmo tamanho, são maiores. Tem competidores muito maiores que podem fazer um exit daquela operação, ou seja, se você cresce e incomoda, ele vai querer comprar você ou não. Então, quem são os competidores? O outro ponto é como é que está o business plan. As projeções, se são otimistas, se não são otimistas efetivamente. E se são exequíveis, né? Porque às vezes no PowerPoint cabe tudo. Exato. Né? Então, aquilo faz sentido, né? Então, a parte do financeiro, né? Outra coisa é quanto você está querendo levantar de capital e ser diluído. E para que você vai usar aquele recurso? É para tecnologia? É para marketing? É para contratar mais pessoas? Né? É para comprar um hardware que é necessário eventualmente para a operação? Ou seja, qual é o use of proceeds? Né? Ou seja, para que você vai usar efetivamente aquele recurso? Né? E por fim, tem um termo que a gente usa que é o seguinte: unfair advantage, ou seja, qual é a barreira de entrada para alguém repetir o sucesso eventualmente que você vai ter, ou quem teria recursos disponíveis para, no estágio da arte que você chegar, replicar o seu modelo de negócio com o volume de investimento que é necessário fazer. Então, interessante. Né? Então, quando você olha esse conjunto de fatores, você dá pesos para cada um deles, né? Você avalia quais são os drivers principais, porque são muitos pontos, alguns são mais importantes dependendo do segmento e do negócio. E aí, em função dessa seleção de indicadores ou de informações, a gente decide o melhor investimento. Excelente, excelente. Deu uma aula aqui para as pessoas que têm ideias, né, e vontade de empreender e talvez estão começando. É importante seguir aí um plano bem detalhado, né? É verdade. E bem analítico antes de atrair um investidor. Porque o nível de mortalidade é muito alto, né? Porque são empresas que saem praticamente do zero. Né? Tem histórias icônicas, como a da Microsoft na garagem do Bill Gates, né? A Apple, do Steve Jobs, por exemplo. Mas o nível de mortalidade é muito alto. Então, tanto essa questão da assertividade em relação a esses aspectos, como a questão do recurso do aporte efetivamente, como a experiência que o fundo de Venture Capital pode trazer, com experiências análogas de outros segmentos ou com conhecimentos de mercado que ela tem, para tentar acelerar adequadamente essa empresa e ela não derrapar e não se perder no meio do caminho. Perfeito. Mais do que aportar investimento, é aportar toda uma experiência que vai realmente levar essa empresa a uma possibilidade de sucesso muito maior. Né? Porque nem sempre os empreendedores eles são empresários. Exato. Então, eles não têm noção de contabilidade, de finanças, gestão de marketing, gestão de pessoas, a gestão de uma empresa como um todo. Então, não só a parte do networking, trazer clientes ou coisa parecida, ou a experiência no segmento específico, mas a gestão efetivamente do negócio, né? Conseguir gerir adequadamente o negócio, porque ele tem uma ideia, ele é um apaixonado, né? Não há, né? Do líder AAA, apaixonado, por exemplo, e na realidade nem sempre ele tem as técnicas que são necessárias, porque ele não teve a oportunidade de conquistá-las. Ele partiu logo para o empreendedorismo, né? Para evitar que tenha um problema. Perfeito. Agora, Delano, mudando um pouquinho de assunto, e acredito que isso afeta todos nós aqui, né? Mercado extremamente volátil. Que conselhos de especialista você daria para preservar o capital do investidor na hora de investir? Primeiro, diversificação, né? Esse é um mantra básico onde as pessoas não devem alocar seus recursos numa mesma cesta. Né? Certo. Então, por exemplo, você coloca um pedaço em renda fixa, eventualmente um pedaço em ações, eventualmente um pedaço em fundos multimercado ou um pedaço em imóveis, dependendo da disponibilidade que efetivamente as pessoas têm. Né? Então, esse é um primeiro ponto que todo mundo precisa ter atenção quando vai investir, diversificação.
O segundo ponto é, muitas vezes, dependendo do cenário econômico que você está, você precisa ter investimentos defensivos. Então, por exemplo, juros altos, né, como a gente tem hoje, né, no Brasil. A renda fixa rende muito mais, né, do que qualquer outro tipo de investimento. E os investimentos de risco, ou de risco de mercado, como ações, o próprio venture capital, né, o private equity, etc., com juros muito altos, fica muito incerto. Então, se o juro cai, você tem que buscar almejar um pouco mais de retorno nos seus investimentos. Então, você corre um pouco mais de risco de mercado, né? Se o juro sobe e você tem uma renda fixa com juro real elevado, como temos no Brasil, às vezes pode não fazer muito sentido você partir para um nível de risco de um venture capital ou de um private equity ou ações ou algum tipo de investimento dessa natureza. Então, você tem que ter uma leitura mínima, né? Não precisa ser sofisticada, mas você precisa ter uma leitura adequada de mercado. Saber bem o que está fazendo, o que está fazendo naquele momento para oferir o melhor nível efetivamente de resultado, né? Dependendo do nível que você tenha de sofisticação, também no investimento, você pode fazer derivativos ou hedge em determinadas posições. Por exemplo, né, você vai investir num ativo de renda fixa pré-fixado e, de repente, tem uma tendência do juro subir. Você pode perder rendimento, né? Então, dependendo do volume e do nível de sofisticação que você tenha, fazer o uso de derivativos e hedge pode ser adequado para trazer mais segurança. Para segurança para as operações, exatamente. Então, diversificação, leitura de cenário, né, e uso de hedge ou derivativos, dependendo do nível de sofisticação, são 3 bons pontos para você observar. Agora vamos falar de algo que você é uma das principais referências no mercado, Delano, que são os fundos de investimento em direitos creditórios. Explica para a gente como funciona essa modalidade. Como você bem disse, o FDIC é um fundo de investimento, né? Você, quando tem uma conta bancária e tem uma sobra de recursos, você vai querer aplicar. Normalmente você procura um fundo que é sugerido ali pelo banco, né? E você aplica naquele fundo de investimento um recurso. Aquele recurso vai ser utilizado para investir em ativos que o regulamento daquele fundo permite. Então, um fundo de investimento em direitos creditórios, ele investe em crédito. Certo. Tá? Então, o FDIC, ele tem uma comunhão de bens, onde várias pessoas investem, pessoas físicas, investidores institucionais, e o gestor, como nós, né, em função do regulamento do fundo, vai decidir no que investir. Então, vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tenha um regulamento de um FDIC, né, que possa fazer antecipação de recebíveis, comprar duplicadas. Tá. Esse seja o foco do fundo. Então, o que vai acontecer? A gente vai... normalmente você tem um originador associado a um fundo, ou seja, alguém que traz as duplicatas que vão ser antecipadas. O regulamento do fundo é uma regra de negócio. O regulamento do fundo prevê que tipo de duplicata pode ser comprada, qual é o percentual máximo de concentração num devedor que pode existir, qual é o prazo máximo da operação, se a operação tem que ser performada, ou seja, se a mercadoria já tem que ter sido entregue, se foi uma indústria que está vendendo. Então, você tem todas as regras de negócio. Você também tem os gatilhos de risco para os investidores. Você tem o que a gente chama de, o que a CVM, a BIMA, chama de eventos de avaliação e de liquidação do fundo. Ou seja, num fundo de crédito, qual é a principal preocupação? Inadimplência. Claro. Né? Então, você pode ter regras do tipo, se o fundo tiver mais do que 5% dos títulos vencidos acima de 30 dias. Só para dar um exemplo, né? Ou se de repente o pagamento em atraso está superior a 10 dias. Você cria as regras que você imaginar adequadas para aquele tipo de risco daquele perfil de crédito. Então, o regulamento é regra de negócio. O gestor é o responsável por garantir que o originador que traz as operações execute a regra de negócio. Ou seja, que não compre nenhum duplicata, no exemplo que eu dei, diferente daquilo que está previsto no regulamento. Tá. Então, isso para garantir que o fundo vai ter um nível de risco que foi oferecido ao investidor. Você vai investir e o fundo vai fazer isso. Então, a gente garante que o fundo tem dentro... Simplifica, né? Simplifica o processo e garante que aquilo está dentro do que foi combinado. Agora, qual é a vantagem do investidor no investimento em FDIC? Né? Que
é um ponto importante para a gente falar. Quando você tem uma aplicação hoje num fundo, num banco, num CDB ou num fundo que compra título público, você ganha muito próximo do rendimento da Selic. Sim. Né? O CDI ou da Selic. Né? Quando você investe num FDIC, o fundo está fazendo um papel de desintermediação financeira que é um papel de um banco. Né? O banco, você aplica um CDB, o banco faz crédito e devolve para você um rendimento fixo. Quando você tem um fundo, você aproxima o investidor do tomador. Então, no FDIC, o que acontece? Simplificando, o investidor tem o direito de ter um retorno um pouco maior do que uma Selic, porque ele está correndo um risco maior. Sim, de inadimplência. De inadimplência, e isso está lá no regulamento, todos os riscos têm que estar previstos, e o investidor tem que estar consciente disso. E o tomador, ele também paga, muitas vezes, um custo menor do que ele tomaria numa instituição financeira. Então, o papel do FDIC é ampliar o processo de desintermediação financeira no crédito no país. Onde o tomador paga um pouco menos, o investidor paga um pouco, recebe um pouco mais, em termos de retorno, e a estrutura do FDIC, que tem administrador, gestor, custodiante, agência de rating, auditoria, ou seja, você tem vários stakeholders garantindo que aquilo vai funcionar de acordo com o que foi combinado, e além disso você tem a CVM e a Ambima que está fiscalizando toda essa estrutura. Então o FDIC é isso. Né? Então, qual é o nosso papel? Como você falou, a gente é especialista, a gente se considera especialista em FDIC. Escolher as melhores estruturas de regulamento para a necessidade daquele tomador, você tem vários tipos de crédito, e garantir para os investidores que o que está escrito no regulamento, que é a regra de negócio, vai ser cumprido. E qual é o perfil de investidor, normalmente, que topa esse risco? Ele é mais atrativo para que perfil de investidor? Até alguns meses atrás, só podia investir em cota de FDIC o que a CVM define como investidor qualificado e profissional. Ou seja, quem tem no mínimo R$1 milhão aplicado no mercado financeiro. Né? Então, justamente porque a CVM entende que quem tem uma massa de recursos maior é um critério de sofisticação de investidor. É um critério da CVM. Né? Os FDICs surgiram em 2001, primeira regulamentação. Né? Os primeiros FDICs começaram a surgir ali em 2003, 2004, 2005, né? Tem uns 20 e poucos anos. Então a CVM diz o seguinte: enquanto eu não entender como é que um FDIC funciona e a evolução normativa, eu estiver seguro com a evolução normativa, eu só vou deixar investir em FDIC, que é um investidor mais preparado, um pouco mais sofisticado e que vai entender os riscos envolvidos. Só que ela mudou isso ano passado. Ano passado houve a edição de uma norma 175 da CVM, onde ela chegou à conclusão seguinte: o FDIC já tem 20 anos de mercado, já tiveram 2 evoluções normativas importantes nesse período, né, para evitar problemas, fraudes, etc. Eu acho que o FDIC agora está maduro pelo tamanho da indústria, por toda a evolução, para que qualquer investidor possa investir. Já se provou viável, né? Exatamente. Como outros tipos de ativos já tiveram essa oportunidade. Então, a partir do ano passado, a CVM, a partir do final do ano passado, autorizou que gestores como nós, né, criássemos FDICs ou fundos de FDICs, ou seja, que você tem uma diversificação, que eu falei agora há pouco, né, para diminuir o risco, para os investidores de qualquer porte. Então, hoje, o nosso fundo, acima de 500, a gente tem um fundo que a gente distribui em algumas plataformas, que é o único, na realidade, fundo de fundos de FDIC hoje do Brasil, né, pelo menos até agora, onde a gente tem que cumprir algumas regras de segurança maior, inclusive. Você só pode investir num fundo numa cota sênior, posso explicar um pouco sobre isso. Você tem que ter rating e os ativos têm que ser performados, ou seja, as mercadorias têm que ser entregues e não pode ter disputa comercial. Então, se isso atender, se o fundo só investir nesses tipos de ativo, o investidor, pessoa física de qualquer natureza, pode efetivamente investir. Então, agora, qualquer tipo de investidor pode investir no FDIC e se apropriar dessa possibilidade de um rendimento um pouco mais robusto por estar mais próximo do tomador, mas tendo todos esses stakeholders tomando conta
né, do processo para ele. Excelente, que aula, que bacana. Obrigada, Delano. Acho que a gente tem aí vários insights interessantes para quem nos ouve, que é investidor, a maioria hoje das pessoas ou investidores individuais, enfim, cada um no seu nível de sofisticação, né? Mas muito, muito esclarecedor. E agora, para a gente fechar, você também é líder, inclusive fazemos trabalho junto nessa área. E eu queria que você deixasse um conselho seu para pessoas que estão se preparando ou que já são executivos no setor financeiro e querem crescer ainda mais. Qual que seria a tua recomendação para essas pessoas crescerem? Primeiro, fundamental a visão estratégica, né? Isso para qualquer segmento, mas como a gente falou aqui um pouco sobre leitura de cenário, né, volatilidade de cenário, então a visão estratégica é muito importante no segmento efetivamente financeiro. Segundo ponto importante é tomada de decisão rápida. Tá certo? E precisa. Porque errou a mão, você pode causar um prejuízo muito rápido para o investidor. Né? Então, é um nível de atenção muito grande que você precisa ter nas decisões que você toma. Terceiro ponto, gestão de riscos. É o que a gente vive o dia inteiro, né? Principalmente no mercado de crédito como o nosso. Né? Então, o dia inteiro você está tomando decisões rápidas, precisas, para evitar riscos desnecessários. É o dia inteiro. Né? Porque o mercado é efetivamente muito dinâmico. Né? Outra é a resiliência e capacidade de gerenciar crises. Você não evita um risco, tem um problema para resolver, você tem que ter a maturidade e a tranquilidade para resolver isso. Né? Integridade e transparência, isso vale para qualquer negócio, principalmente para o nosso. Credibilidade é tudo. Né? Nós pegamos recursos de terceiros para fazer negócios, para entregar a melhor experiência e o melhor retorno. Então, isso é fundamental. Especialização, também não adianta você tentar fazer crédito, ações, multimercado, project finance, ou seja, tudo ao mesmo tempo você não vai conseguir efetivamente entregar adequadamente. Então, esses são pontos fundamentais, principalmente no nosso mercado. Muito obrigada, Delano. Foi um prazer conversar e aprender tanto com você. Eu que agradeço. Espero que vocês também tenham gostado. Comenta o que vocês acharam desse episódio, o que mais vocês querem ver por aqui. Muito obrigada e até o próximo.